Sou o jornalista Hélio Ribas Miqueleto, responsável pela revista Detetive Alerta Total. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre crianças e pessoas desaparecidas no Brasil e no mundo. Especificamente sobre o menino João Rafael, aqui no estado do Paraná, na cidade de Adrianópolis, que desapareceu aproximadamente há 1 ano e 3 meses. Dessa forma nós estaremos dando uma verificação completa sobre o que acontece com as pessoas desaparecidas no estado do Paraná e também no Brasil e no mundo. Estamos aqui na presença do detetive Valmir Ferreira Batu, uma das pessoas mais importantes de casos que aconteceu no Paraná, que ele vai nos relatar com todos os detalhes do que aconteceu no sequestro do menino João Rafael Kowalski. Batu, gostaria que você falasse aos nossos telespectadores, nossos ouvintes de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, do nosso Brasil continente, problema sério que é no Brasil e no mundo o caso de sequestros e desaparecimentos de crianças. Hélio, boa tarde a todos. Agradeço pela tua presença e é um prazer imenso poder ser entrevistado por essa figura conhecidíssima no meio jornalístico, né, o Hélio Miqueleto, e é um privilégio poder te conceder algumas informações acerca do desaparecimento de crianças. Infelizmente, Hélio, o desaparecimento de crianças no Brasil, bastante acentuado no Paraná, no sul do Brasil, já vem desde 1980. E o incrível de tudo isso é que a maioria desses desaparecimentos tiveram como objetivo o comércio, né, ilegal, o comércio da adoção ilegal, em que as crianças subtraídas eram remetidas, enviadas para fora do Brasil, através de casais estrangeiros que vinham a Curitiba após uma negociação prévia com os sequestradores. E na década de 90, por exemplo, tivemos uma grande conhecida no meio policial, que era a Arlete Lu. Esta mulher chegou a levar mais de 3.000 crianças para Israel. Aliás, ela chegou até a ter um escritório em Israel, onde ela agenciava já os casais interessados na adoção de crianças, e de lá ela acionava a sua quadrilha, que fazia a subtração dessas crianças aqui no Paraná. Veja, Hélio, que o interessante de tudo isso é que já havia um álbum, né, com imagens de crianças que eram escolhidas previamente por esses casais em Israel. E então, aquela criança cuja foto agradava e interessava mais aos casais, ou ao casal em pauta, era então acionada a sua subtração aqui no Brasil. E isso ocorria naquela época até com a ajuda de policiais, civis ou militares. Havia denúncia até do envolvimento de um agente federal na ocasião, e portanto esses casos não tinham solução. A polícia não conseguia repatriá-los, com exceção do caso da menina Bruna, que ocorreu em 1986, e que graças ao governador da época, Álvaro Dias, conseguiu repatriar essa menina depois de uma longa batalha judicial, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pela Justiça israelense. E esses casos se arrastam até hoje. Veja que eu estou citando exemplos de 1986 e hoje, 2013, 2014, ainda continua a ocorrer a subtração de crianças, no Paraná principalmente. E é o caso do João Rafael Kowalski, desaparecido em agosto, na cidade de Adrianópolis, né, e que está tendo um desdobramento incrível
uma investigação conflitante e que precisa realmente merecer uma atenção toda especial para se culminar com a localização do João Rafael. Batu, a gente sabe da dificuldade, né, de buscar essas crianças, sabemos do teu empenho como detetive e também através do CICRID, né, que busca as crianças até 10 anos. No caso específico do João Rafael Kowalski, com 2 anos de idade, há suspeita de um sequestro, do desaparecimento, ou morte, ou dos próprios familiares? Como é que o poder público e você nas investigações estão vendo o desdobramento do caso específico do João Rafael Kowalski aqui no Paraná, principalmente da cidade de Adrianópolis, né, onde ele morava? E como é que está o desdobramento desse caso que você tem acompanhado através do Ministério Público Estadual, que acompanha, né, o CICRID, e o teu trabalho? Como é que você vê essa situação e os desdobramentos que haverão, né, de acontecer daqui para frente após toda a tua investigação, né, entregue ao poder público? Em que pé está, né, essa situação, a investigação desse menino, o João Rafael? Hélio, em agosto, quando desapareceu o João Rafael Kowalski, na ocasião com 2 anos aproximadamente, a família que mora à beira do rio, um rio que divide o Paraná com São Paulo, suspeitou a princípio que a criança pudesse ter caído no rio. E então chamou o CICRID. O CICRID também entendeu que essa criança poderia ter caído no rio. Chamaram os bombeiros, que fizeram buscas durante vários dias e nada conseguiram, mesmo porque esse rio, já outros acidentes já ocorreram e os corpos foram encontrados. Mas no caso do João Rafael Kowalski não ocorreu o encontro do corpo. O BOPE, através da sua equipe de canil, com 2 cachorros, palmilharam todas as pegadas do João Rafael, que saiu de dentro do pátio da sua casa e supostamente teria atravessado a rua, porque encontrou um portãozinho aberto, e ido para a casa de uma parente da família do outro lado da rua. Na ocasião não havia cerca. Então esses cães farejaram as pegadas desse menino até a porta de uma das casas no terreno, onde situam familiares da Lorena, que no caso é a mãe do João Rafael Kowalski. E justamente na porta da casa da Lucy Santana, que é uma prima da Lorena, ali acabou o faro dos cachorros. Segundo o entendimento policial, o cachorro fareja e quando termina a pista, ele levanta a cabeça em sinal de que perdeu o faro da pista que ele estava farejando. Ou seja, no momento em que a criança foi erguida, o cachorro chega naquele local, ele ergue a cabeça e fica procurando no ar, né, o cheiro do seu investigando. Mas isso não foi levado muito a sério de parte do CICRID, que insistia que o menino teria caído no rio. Analisando o local, a única parte em que esse menino poderia, numa hipótese, ter escorregado até o rio, havia muitas pedras grandes inclusive. E ele se machucaria, iria gritar, porque é um barranco de aproximadamente 10 a 15 metros em declive, até a beira do rio, e ele, com a idade que tinha, não conseguiria chegar até o rio sem que caísse pelo meio do caminho, se machucasse e até ficasse enroscado nas pedras
como foi o que se poderia supor, né? E analisando tudo o que ali ocorreu, as possibilidades, e confiando no faro dos animais, dos cães policiais especializados na busca de pessoas desaparecidas, com farejamento preciso, como é o caso do cão farejador, do cão policial, eu preferi confiar muito mais nesses cães do que qualquer outra informação que distorcesse o rumo da investigação. E dessa forma me chamou a atenção investigar aquelas pessoas, aqueles parentes residentes naquelas casas, 3 ou 4 casas ali no terreno em frente, e justamente essa casa, pertencente a Lucy Santana, as informações que eu obtive dela é que ela teve envolvimento com tráfico de drogas, esteve presa, era usuária de drogas, e portanto a minha suspeição começou a se sedimentar, somando o fato dos cães terem farejado as pegadas do menino até a porta da casa de Lucy e depois os antecedentes da Lucy. Investigando mais, verifiquei que a Lucy era amicíssima da babá do menino, que havia trabalhado até poucos dias antes do menino desaparecer. E essa babá, que é até hoje a maior suspeita, também envolvida com drogas, envolvida num caso de latrocínio ocorrido na vizinha cidade de São Paulo, ou seja, do outro lado do rio, e as coisas começaram a tomar corpo. Então, esse foi o princípio da investigação que sedimentou a linha que eu sustentei até o final.